Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas missões, o Cordeiro de Deus. O tópico de hoje, o segundo tópico, uma missão de sacrifício. Portanto, vamos abordar algumas coisas sobre João Batista. Esse tópico ele vem destacado porque ele aborda a missão de sacrificial de Jesus e também como João Batista apresenta uma identidade e propósito ao público, a maneira com que ele lidou com o público da época, tratando de Jesus. Então vamos analisar alguns pontos. Na primeira pergunta, questiona quando Jesus foi batizado, como o profeta o identificou, como João Batista fez o seu testemunho a nível público, né? E o testemunho de João Batista, relatado em João 1, 29 a 34 e 34, ou todo esse parte desse capítulo fala disso. João Batista, então, ele vai reconhecer aqui a Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa foi a sua expressão. Então, essa identificação está profundamente, já de certa forma, enraizado naquele sistema judaico, já estava à espera do Messias. E o cordeiro era sacrificado, né? E era feita a remissão dos pecados. Só que ao aplicar esse tipo a Jesus, João aponta o sacrifício redentor que Cristo faria ou ia realizar na cruz. Então, Cristo, ele, quando chegou ali naquela borda do batismo, foi logo reconhecido por João Batista. E ele declarou que era o Filho de Deus. Então, reafirmando a divindade e a missão que Jesus tinha ali naquele momento, naquele ambiente, naquela época. E João Batista compreendeu isso. E outro aspecto que João Batista enfatizou, que é a segunda parte da pergunta, né, que profecia esse evento cumpriu, foi exatamente o cumprimento da profecia de Isaías 53. Então, o sofrimento de Cristo, o servo, o sofredor, ele vem falando ali sobre os pecados, as dores da humanidade. Então, esse texto todo ele é considerado uma das mais explícitas descrição da obra expiatória de Cristo, o lado humano, sofredor, que Cristo sofreu. Então, ele diz que tomou sobre si as enfermidades e as dores que ele tomou, ou seja, refere-se ao peso do pecado, o sofrimento humano que Jesus carregou, sendo no caso humano. Depois, ferido por causa das nossas transgressões, é o aspecto que traz a substituição, ou seja, a sua morte em lugar da nossa morte, sofrer para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então é a parte que ele ia padecer para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E depois comenta sobre o cordeiro levado ao matadouro, que ilustra então a disposição de Cristo em cumprir a missão sem resistência, mesmo diante de tanta injustiça e tanto sofrimento. Então esse evento do batismo de Jesus, ele traz o cumprimento dessa promessa, conectando a missão terrena e o plano divino de redenção da humanidade, o seu sacrifício na cruz. A irmã White traz uma perspectiva interessante, que o Cristo Redentor foi, de certa forma, central desde o início do mundo. Nós sabemos que desde quando o mundo foi formado, o plano da redenção já estava feito. Então, o evangelho é anunciado desde a criação, desde Adão, Noé, Abraão, todos os patriarcas, essa mensagem foi passada do Redentor. Ela foi proclamada e passada de boca em geração, desde Adão até os patriarcas todos tiveram essa proclamação. E ali João Batista estava presenciando essa informação que veio passando de geração em geração. E também Cristo como a parte fundamental no sistema sacrificial de resolução, vamos dizer, universal da remissão dos pecados. Então, o sistema judaico de sacrifício era apenas uma sombra daquilo que Jesus ia sofrer ou passar. E era o antítipo, como nós chamamos, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, em todo o simbolismo sacrificial que ia, através do seu sacrifício, da sua morte, dar cumprimento, então, a toda aquele rito, né, aquele ritual que existia com os animais. Jesus seria o último a ser sacrificado em um sacrifício de um Deus, um Criador, para que a humanidade, a criatura, pudesse ser resgatada. E então é o derramamento de sangue, que nas ofertas que prefigurava a morte de Cristo e agora trouxe, através da própria morte de Cristo, a salvação em plenitude. E a maneira que João Batista cumpriu
essas profecias, e ele também, quando viu Jesus, assimilou e viu que era o Filho de Deus, como um grande mestre e profeta, como um salvador. É interessante nós analisarmos isso e entender a necessidade que nós também temos de interiorizar esse sacrifício, esse tão grande ato realizado por Deus em nosso favor. Então, esse amor, a graça que nos foi dada e a maneira também de ser grato em todo momento por essa graça que nos foi dada através do sacrifício de Cristo. Então, essa mensagem deve inspirar gratidão em nosso ser e também uma reverência devido ao quão solene é esse assunto. Então, motivando cada vez mais nós a viver numa forma mais amorosa diante das coisas sagradas e fazendo uso da graça para os erros que cometemos e, ao mesmo tempo, usar a graça para pedir a Deus a misericórdia necessária e a bênção necessária para trilhar os seus caminhos. Então, é um panorama diferente, nós vemos analisado, um aspecto mais espiritual, e lembrar que João Batista, quando direcionou aos seus discípulos, tirou dele toda aquela atenção e direcionou para Cristo, essa humildade que ele teve em fazer isso também é importante, uma lição muito grande para nós. É o que vamos falar agora na segunda pergunta. Como João apresentou Jesus aos seus discípulos? Foi dividido em três partes essa pergunta. A primeira parte é essa. Então, João, ao ver Jesus novamente, ele declarou, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus, ou seja, eu sou apenas um profeta, estou aqui fazendo um trabalho de apenas profetizando a vinda desse Cordeiro. Então, a apresentação reforça a mensagem anterior, que estava em João 1:29, e aponta claramente para Jesus como Messias, o sacrifício divino, e para a redenção do pecado. Ele foi bem direto ao ponto. E João não exalta a si mesmo. É interessante notar que ele não tenta ficar com os discípulos deles. Fala agora, segue, esse é o mestre. Com esse aqui que vocês devem andar. Encoraja todos eles a seguir a Jesus. E esse ato reflete uma humildade muito grande e entendendo o papel apenas como precursor do Messias, e não alguém que queria a fama, que queria ali utilizasse agora daqueles homens que foram fiéis até então, seguindo ele. Ele encaminhou agora para seguir a Jesus, que era o Mestre. E ele sabia que sua missão era preparar o caminho e depois apontar as pessoas para o próprio Jesus, e foi o que ele fez. É muito importante ele entender isso, e nós precisamos ter esse entendimento também quando nos acontecem situações muito semelhantes que diz respeito, às vezes, cargos, às vezes, outras circunstâncias que nos levam, às vezes, a ceder para alguém que tenha mais capacidade ou que foi nomeado, ou seja o que for, ter essa humildade que João Batista teve. Depois, a parte do meio, a segunda parte dessa pergunta, diz o efeito da palavra de João sobre os discípulos. Então, a palavra de João Batista tiveram um impacto muito profundo nos seus discípulos, que o acompanhavam, eles imediatamente deixaram João. Eles perceberam a ordem que João deu para eles, ó, esse aqui é o Messias. E essa decisão vai demonstrar assim, uma fé muito grande desses discípulos, de ter aquele profeta, mas de repente entender assim, ele profetizou até agora, e agora ele está a mostrar quem ele estava profetizando. Então, eles reconheceram Jesus, que era digno de ser seguido, e seguiram. E a abertura que eles tiveram ao novo mestre. Então, embora talvez não compreendesse exatamente o significado do Cordeiro de Deus naquele momento, quando ele falou, eis aqui o Cordeiro de Deus, talvez para eles tenham ficado assim meio perdida a questão, apesar de terem sempre João Batista explicado bem, mas estavam dispostos a buscar mais entendimento acompanhando Jesus para aprender mais de Jesus. Então, esse momento marca uma transição muito grande, não só do próprio João, né, como dos seus discípulos para Cristo, iniciando então ali uns seguidores que reuniria o ministério de Jesus, que acompanharia Jesus em seu ministério. E depois a pergunta 3, a terceira parte, não, a pergunta 3, a terceira parte da pergunta traz para nós o que aconteceu na vida de João Batista. Então, João, então nós vemos que ele, sendo o precursor de Cristo, ele soube, ele até diz, não importa que você cresça e que eu diminua, foi a expressão que ele usou. A minha White, a falar do assunto, ela traz assim uma reflexão bastante interessante da missão de sacrifício, ou seja, João aceitou a missão diminutiva dele a partir daí, conforme Jesus crescesse e influência, e ele compreendeu que não era o foco era Cristo, um servo que preparava o caminho para o seu mestre. Quando o mestre chegou, ele simplesmente direcionou todas as atenções para o mestre. Então, uma missão de sacrifício próprio que ele fez. Depois, a vida de renúncia que ele tinha, João foi marcada por solidão, humildade,
altruísmo, aquela pessoa que estava sempre ajudando os outros, ele dedicou totalmente ao cumprimento da sua missão. Não buscava reconhecimento nenhum pessoal. E mesmo sabendo que não testemunharia os milagres do pleno ministério de Jesus, ele permaneceu fiel. Quando ele esteve na cadeia, nós lemos que ele ainda perguntou, olha, vai lá ver se aquele era o mesmo mestre. E Jesus, em vez de dizer assim, eu sou, falou, olha, veja o que eu faço e vá falar para João Batista. E aqueles discípulos viram, quando falaram com João Batista, João falou assim, ele é realmente o mestre, continue seguindo ele. Então, vimos ali realmente aquela vida de renúncia que ele teve e não vemos nenhum momento questionamento dele, o fato de estar preso, Jesus está lá solto, fazendo seu trabalho, ele nunca questionou esse aspecto, então foi uma vida de renúncia. E no final da sua missão, a consciência de que a vida e o ministério culminaria na sua morte. Ele tinha noção disso. Jesus, nas profecias de Jesus, diz que iam ser perseguidos. E isso não afastou ele da responsabilidade. Ele abraçou a sua vocação com coração, dedicação. E quando precisou falar da questão lá do rei, que estava em adultério com sua cunhada, com a irmã, né, cunhada, ele foi claro e isso, inclusivamente, custou-lhe a cabeça. Isaías não perdeu a cabeça, mas foi cortado do pescoço, costuma dizer o pastor Meirelles, ou seja, ele sempre teve a cabeça no lugar, sempre centrado, sempre muito fiel, e em momento algum houve desânimo da parte dele. Então nós vemos que ele realmente fica aqui uma lição muito grande para nós, da parte do profeta. E João Batista, ele ensina para nós uma lição, muito importante concernente à humildade e também à entrega que ele fez. Então ele não buscou glória, mas direcionou tudo para o seguidor de Jesus e para o próprio Jesus, o verdadeiro mestre. E essa atitude altruísta deve inspirar nós a colocar também Cristo no centro das nossas vidas, apontando outras pessoas ao próprio Jesus. É muito importante fazermos isso, porque às vezes, por muito menos nesse mundo, nós ficamos às vezes revoltados, às vezes chateados, às vezes sente-se humilhado por o foco, perdemos o foco, somente no que diz respeito a redes sociais, às vezes no cargo na igreja, esse tipo de coisa. O João Batista nunca se deixou se levar por isso. E os discípulos, por sua vez, mostraram a importância de ouvir a voz de Deus e de agir prontamente, mesmo que a compensação completa viesse depois ou nem viesse. Eles responderam ao chamado com fé e disposição, e um exemplo de como devemos nos abrir também para seguir a Cristo, fazer o trabalho missionário, estar disposto a ceder muita coisa, às vezes o comodismo e outros fatores, às vezes financeiramente também dispor de alguns valores que podíamos usar para um benefício próprio, para poder ser mais altruísta na causa do Mestre. E o apelo que eu faço é que essa mensagem possa nos ajudar a refletir como podemos ser testemunhas fiéis como foi João Batista, sempre apontando Jesus como Salvador do mundo e abrindo mão dos nossos interesses pessoais, quer tempo, quer dinheiro, seja o que for, para a causa do Mestre, para que possamos realmente ser bons discípulos como aquele profeta foi. Então, que Deus nos ajude em sua graça, que essas lições possam interiorizar o nosso coração, vendo a necessidade de tirar lições preciosas para o nosso cotidiano. Esse é meu sincero desejo, oração por mim todos. Amém.